O título que deram para esta nossa palestra, essa reflexão, é os problemas do casamento. Eu fiquei pensando, 1 hora só vai ser pouco. Nesse papelzinho aqui eu relacionei pelo menos uns 20 problemas no casamento. Isso é assunto para um final de semana inteiro, que vai continuar desenrolando aqui, né, hoje e amanhã. Eu escrevi até um livro, Os Problemas no Casamento. Por quê? Porque eu recebo tantos e-mails com tantos problemas de casais, que eu fui separando os problemas por assunto. E depois deu um livro de mais ou menos 20 capítulos. E são esses 20 capítulos que eu resumo aqui, só os títulos deles, né? Para que a gente então possa conversar um pouco. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que o casamento é uma coisa sagrada. Por quê? Porque não foi um homem que inventou, não foi um papa, não foi um bispo, foi Deus. Está lá no livro do Gênesis. Se você quiser conferir aí, pode abrir Gênesis 2, 22, 23 e 24. Depois que Deus fez o homem, Ele viu que o homem sozinho no paraíso estava assim muito triste, deprimido. Faltava a mulher. Sem a mulher o homem fica deprimido, não é? Então Deus fez a mulher, tirou de dentro do homem. Isso é muito significativo. Tirou da costela. Por que a costela? Porque a costela protege o coração. Santo Agostinho diz: não tirou nenhum pedaço do calcanhar do homem, porque não era para o homem pisar na mulher. Mas também não tirou um pedaço da cabeça do homem, do cérebro, para fazer a mulher, porque também não era para a mulher dominar o homem. Tirou um pedaço do lado. E o texto bíblico diz, Deus diz para Adão: eu vou te dar uma companheira adequada. É muito interessante essa palavra, adequada. Vai te fazer bem, vai fazer você crescer, vai fazer você ser melhor, ser mais santo. Vou te dar uma ajuda adequada. Está aí no texto bíblico. E quando Adão viu Eva, Adão ficou apaixonado. É verdade, está escrito na Bíblia. Adão diz assim para Deus: agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela vai se chamar mulher. Por que ele disse isso? Ela vai se chamar mulher. De onde é que Adão tirou essa palavra mulher? Ele tirou do hebraico, porque homem no hebraico é ish, I-S-H, e mulher no hebraico é I-S-H-A. Na verdade ele não disse você vai se chamar mulher, ele disse você vai se chamar Isha, que traduzido para o português dá mulher. Adão sentiu que ele estava diante do outro eu dele, mas diferente, feminino, completamente diferente, que o completava. E aí vem a coisa mais importante, o versículo seguinte. Deus olha para os dois e diz: por isso o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Ou seja, vocês vão ser uma unidade. Não apenas vocês vão estar juntos, não, vocês vão ser unidos. Tem casal que está junto, mas não está unido. Então os problemas separam o casal. É diferente você misturar um saco de arroz com um saco de feijão. Estão unidos, estão juntos, mas não estão unidos. De você misturar um copo de café com um copo de leite e fazer o café com leite. Café com leite ninguém separa mais. Eu fui diretor de uma faculdade de engenharia durante 20 anos. Você não separa o café com leite nem por filtração, nem por decantação, nem por evaporação, nem por eletroforese, nem por catalisação. Não tem mais jeito.
porque formou um novo produto. Mas se você mistura arroz com feijão, você consegue separar, porque está junto, mas não está unido. Deus não quer o casal apenas junto, Deus quer o casal unido. Café com leite. Sereis uma só carne. O que é a palavra carne na Bíblia? A palavra carne na Bíblia quer dizer natureza humana. Jesus disse lá, né, lá no Horto das Oliveiras: o espírito é forte, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca. Mas Jesus quer o casal unido. E só tem um jeito do casal ser unido em Deus. Por quê? Porque a carne é fraca. E por que a carne é fraca? Por causa do pecado original. Lá na origem da humanidade, lá no primeiro casal, lá na semente da humanidade, entrou o bichinho do pecado. É como aquele bichinho que entra na fruta, e lá dentro da fruta ele corrói a fruta. Você olha a fruta por fora, parece que está bonito. Quando você corta, está podre. E o pecado original, que é um dogma de fé, ele enfraqueceu a natureza humana. Isso quer dizer o quê? As nossas paixões, São Paulo chama de as paixões da carne, deixaram de ficar submissas à nossa razão e à nossa vontade. Nós perdemos o controle das nossas paixões. Então nós nos tornamos irados, orgulhosos, vaidosos, egoístas, autossuficientes, sensuais, medrosos. A carne ficou fraca. Então isso afeta o casamento e dificulta a unidade do casal. Então agora só tem um jeito na face da terra, meus irmãos, do casal voltar a ser uma só carne, como Deus projetou no paraíso. Esse único jeito é em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele veio destruir o pecado com a sua morte e com o seu sangue. É por isso que Jesus diz lá para os fariseus: não separe o homem o que Deus uniu. Entende? Então é Deus que tem que unir o casal. Essa unidade do café com leite, o casal só consegue se ele tiver o auxílio da graça de Deus, o auxílio dos sacramentos. Vocês estão vendo aquele cordeiro imolado ali? Por que embaixo daquele cordeiro tem 7 cruzinhas? Estão vendo as cruzinhas ali? Cada cruzinha daquelas significa um sacramento. É do sangue do cordeiro imolado na cruz que descem os 7 sacramentos, ou seja, as graças que nós precisamos para vencer a fraqueza da carne, e o casal então poder de novo ser unido. Batismo, a crisma, confissão, eucaristia, entende? Os problemas no casamento, todos eles são fruto dessa fraqueza da carne. Adão e Eva não tinham problema no casamento antes do pecado original. O pecado entrou depois do pecado original, e entrou de uma maneira avassaladora, não é? Um irmão mata um irmão, Caim mata Abel. Aquele episódio terrível da Torre de Babel, os homens querendo ser Deus, no seu orgulho, querendo chegar ao céu, construindo um zigurate. Depois daquele horror de Sodoma e Gomorra, que Deus ficou quase que desesperado, e Deus queria até acabar com a humanidade, e se Deus não acha aquela família santa de Noé, eu não sei o que teria acontecido com o mundo. Meus irmãos, a história do pecado é triste. É por isso que um cordeiro divino precisou ser imolado numa cruz, para tirar o pecado do mundo e lavar a nossa miséria com os 7 sacramentos do seu sangue.
Entenderam? Então os pecados que afetam o casal, o casamento, são frutos disso. Mas nós podemos vencer, em nome de Jesus, na força de Jesus, na graça de Jesus. Você pode vencer as brigas, você pode vencer as infidelidades conjugais, você pode vencer os problemas sexuais do seu casamento, pode. Você pode agora vencer as dificuldades na educação dos filhos, pode, porque Jesus nos salvou. Ele transformou o casamento em sacramento, matrimônio, uma graça especial. Por que o sacramento é uma graça especial? Porque não é fácil viver casado. Não é fácil você aguentar o mesmo homem 40 anos, a mulher 40 anos, não é fácil. Os defeitos de um irritam os defeitos do outro e eles começam a brigar. Não é assim? Se fosse fácil, não havia tanta separação. Mas o cristão, na graça, na força de Deus, ele consegue vencer a dificuldade. Eu listei aqui uma série de... Claro que eu não vou ter tempo de percorrer tudo isso, mas eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, o seguinte: o casamento é uma missão extraordinária que Deus nos dá. Uma coisa muito errada na cabeça das pessoas é que muita gente ainda não entendeu que o casamento não é uma curtição a dois. Não, é uma missão a dois. Uma missão sagrada, ungida com um sacramento. Uma missão difícil, uma missão árdua, uma missão que exige pessoas maduras, assim como o sacerdócio. O matrimônio não é menos difícil nem menos digno do que o sacerdócio, não é? Não tem duas crujinhas diferentes ali debaixo do cordeiro, todas aquelas crujinhas são iguais. A dignidade do casamento, a dignidade do casal, a dignidade da família é a mesma da dignidade sacerdotal. É uma missão. Se é difícil para o padre ser um padre segundo o coração de Jesus, um padre que vive o seu sacerdote full time, 24 horas, se isso é difícil para o sacerdote, é difícil também para o casal, ser um casal fiel a Deus no seu casamento. Deus deu 2 mandamentos para o casal. Eu estou dizendo mandamento, não estou dizendo conselho. Conselho a gente segue se quiser. Mandamento é mandatório, é compulsório, é obrigado. Deus deu para o casal 2 mandamentos. Primeiro, crescei. Segundo, multiplicai. Eis a missão de vocês. O casal que não entendeu isso, não entendeu o que Deus quer com o casamento. O casal que não vive o crescimento a 2, na unidade e no amor, aquele amor que São Paulo fala na carta aos Coríntios. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor vence tudo, o amor não passa jamais, o amor não é interesseiro, o amor não é arrogante, o amor não é prepotente. São Paulo diz: o amor é mais forte do que a morte. É esse amor que faz a unidade do casal e que faz o casal crescer. Deus disse: crescei. Veja, meus irmãos, que Deus, quando disse para Adão, Ele não disse para Adão: Adão, eu vou te dar uma mulher bonita. Não. Adão, eu vou te dar uma mulher rica. Não. Adão, eu vou te dar uma mulher modelo. Não. O que Ele disse para Adão? Adão, eu vou te dar uma mulher adequada. Adequada. O que é uma coisa adequada? Eu vou dar um exemplo. Se aqui tiver, por exemplo, um parafuso de cabeça sextavada, eu tenho que pegar uma chave de boca certinho, não é? Encaixar naquele parafuso sextavado para eu conseguir abrir ou fechar. Ou seja, eu tenho que pegar
uma chave adequada para um parafuso adequado. Ou quando você pega um parafuso e uma porca, se o diâmetro interno da porca não for igual ao diâmetro externo do parafuso, não casa. Não é assim que a gente fala? Ah, não está casando, fica solto. Então o que Deus disse para o Adão? Eu não vou te dar uma mulher nem rica e nem bonita demais, eu vou te dar uma mulher adequada, uma mulher que vai colocar você na linha, uma mulher que vai fazer você crescer, uma mulher que de vez em quando vai pegar no seu pezinho para você não beber tanto, uma mulher que vai rezar por você, uma mulher que vai ser uma companheira adequada. Entenderam? Porque Ele deu uma missão para o casal. Se não houver esta afinidade, se não houver esse ajustamento conjugal, o casal não cumpre a missão. Então, meus irmãos, qual é a conclusão que a gente chega disso? Não fique desesperado se a sua mulher não é aquele anjo que você pensou que fosse, ou que você queria que fosse. Não fique desesperado se o seu marido não for aquele homem santo que você queria que fosse. Não. Muitas vezes ele é uma lixa que está lixando você para que você fique mais bela. É como lapidar um diamante. Entende? A gente tem que entender isso. O casamento é para gente madura. A gente entendeu que a gente se casa não é para curtir a vida dois, não, é para fazer o outro crescer, amar o outro. E amar é dar-se. Para você dizer sim para o outro, você tem que dizer não para você. Não tem jeito, não tem jeito. Eu não posso dizer, vou te dar aqui, ó, R$100 para você, e ao mesmo tempo querer ficar com R$100. Não tem jeito. Para eu dar R$100 para você, eu tenho que perder os R$100. Amar é isso. Amar é dizer sim para o outro. Então você tem que dizer não para você. Amar é renúncia. Mas é isso que faz o casal crescer. É o oposto do egoísmo. Existe um amor falso na rua. Existe um amor falso nas novelas, onde um artista bonito diz para outro artista mais bonito ainda: I love you, je t'aime, como te amo. Ah, é? E se eu ficar doente? E se perder o emprego? Se eu sofrer um acidente e perder uma perna? Você vai continuar dizendo I love you, je t'aime? Esse não é o amor de Deus, meus irmãos. Esse não é o amor que faz o casal crescer. O amor que faz o casal crescer é aquele amor que São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz. São Paulo quer que o amor do marido e da mulher e do marido, seja como o amor de Cristo e da igreja. A igreja é a esposa de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro. Amai como Cristo amou. E como é que Cristo amou? Na cruz. Ele disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelo seu amigo. Este é o amor cristão, meus irmãos, que precisa ser levado para o casamento. Você que é jovem, você que está se preparando para se casar, presta atenção. Não é um amor sensualizado, não é um amor só romântico, é muito mais do que isso. É um amor que dá vida pelo outro. Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos uma coisa maravilhosa. Ele disse: amai-vos uns aos outros. Mas ele não parou aí. Ele disse: como eu vos amei. Que coisa importante a segunda parte dessa frase. Amai-vos uns aos outros, não com o espírito do mundo, mas como eu vos amei, na cruz.
Entenderam, meus irmãos? A missão do casamento é esta: é dar a vida pelo outro, e dar a vida aos filhos e pelos filhos. Porque depois vem a segunda dimensão, o segundo mandamento do casal: multiplicai. Infelizmente, meus irmãos, caiu sobre nós uma heresia matrimonial. Filho não, pelo amor de Deus. Filho gasta, filho dá trabalho, filho tira meu sono, eu não sei o que vai ser do futuro dele. Para com esse negócio de filho. Isso é heresia. Isso é um anti-mandamento. Porque o mandamento é esse: multiplicai. O mandamento não é desmultiplicai. O mandamento é multiplicar. É claro que Deus não vai dizer para você ter 5, ter 10, ter 15 filhos. A igreja ensina a paternidade responsável, mas não tem cabimento o que está acontecendo no mundo de hoje, em que os casais não querem mais ter filhos. Os governos fazem campanhas e campanhas, oferecendo dinheiro, oferecendo tudo, e os casais não querem mais ter filhos. A lei de Deus não está sendo cumprida. Não podemos ter medo, meus irmãos. São Paulo diz que o justo vive pela fé. Romanos 1,17: o justo vive pela fé. E fé significa ler a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Senão a gente não tem fé. E quais são os problemas que nós temos no casamento? Nossa, tem tanta coisa aqui, não é? Sabe, nós sabemos quais são os casamentos, os problemas. Todos nascem sempre numa briga, fruto do egoísmo. Um quer uma coisa, outro quer outra, e aí começa a brigar, não é? Então a gente precisa, antes de tudo, cultivar o amor, porque é o amor que elimina as brigas. Então o casal precisa cultivar a paciência com o outro, não se irritar com o outro por qualquer coisa. Não, quando um estiver irritado, você fica quieto, deixa passar a irritação dele, por amor, estrategicamente. Ah, mas eu não tenho sangue de barata, eu não tenho sangue frio. Não é, não estou chamando você de covarde, estou chamando você de inteligente. Porque quando o teu cônjuge está nervoso e irritado, você mantém a calma, você está sendo inteligente, você está salvando seu casamento, você está salvando sua família. Entenderam? Então a paciência, a mansidão, o perdão, o autocontrole. O autocontrole, não perder o controle. Não é porque ele te ofendeu que você também vai ofendê-lo. Não se apaga fogo jogando gasolina em cima. Você apaga fogo jogando água. Eu pergunto para você, quando a água briga com o fogo, quem que ganha a luta? É o fogo? Não, é a água. A água apaga o fogo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Quando ele xingar você, não xingue ele, não. Faça silêncio, abaixe a cabeça, e ele vai ficar com vergonha. E a água da tua humildade vai apagar o fogo do ódio dele. Jesus fala da não violência, amar os inimigos. Entende? Então nós temos que cuidar, meus irmãos, desta planta do amor. Eu coloquei aqui também o casal ter humildade. São Paulo diz: o amor não é arrogante. O amor não é arrogante. Eu não posso ser arrogante, prepotente, autossuficiente, achar que só eu que sei tudo no casamento. Não. Duas cabeças pensam melhor e pensam juntas e decidem melhor. A humildade é a virtude dos fortes, não é a virtude dos fracos, é a virtude dos fortes, né? Uma coisa que eu quero dizer: qual é a coisa mais bonita no casamento? Claro, tem muita coisa bonita no casamento. Você ter os seus filhos, você criar os seus filhos,
uma coisa maravilhosa. Mas entre marido e mulher, qual é a coisa mais bonita no casamento? É a lua de mel? Não. É o dia do casamento? Não. A coisa mais bonita é você construir o outro, você ajudar o outro a ser melhor, você ajudar o outro a vencer os seus defeitos. É esta a beleza do casamento. Não fique reclamando da sua mulher porque ela tem defeito, não. Ajude ela a superar os defeitos dela, com a sua fé, com a sua oração, com o seu diálogo, com a sua paciência, com o seu carinho. Não fique reclamando dos defeitos do teu marido, não. Lute, até o sangue se for preciso, até as lágrimas se for preciso, até os joelhos sangrar no chão se for preciso, para que você faça o teu marido deixar esse defeito. E quantas mulheres conseguiram isso, meus irmãos? Quantos e quantos homens conseguiram salvar as suas mulheres para Deus? Você sabe por que Deus te deu uma mulher imperfeita? Porque Ele confia em você, que você vai devolvê-la para Ele perfeita. Sabe por que Deus te deu um marido imperfeito? Porque Ele quer que você, Ele acredita em você, que você vai devolver esse homem para Ele mais perfeito. Pode ter certeza disso. Quando você chegar no céu, Deus vai dizer para você: minha filha, muito obrigado, porque eu te dei um homem defeituoso, e você corrigiu esse meu filho bem amado, pelo qual eu morri na cruz, e você ajudou eu a salvar esse meu filho. Entra para a glória do teu Senhor. É isso, meus irmãos, que nós casados vamos ouvir lá no céu, se nós formos fiéis ao mandamento do matrimônio. Crescer, fazer o outro crescer, multiplicar, ter os filhos, educar os filhos, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes até com sangue, mas se nós formos fiéis a Deus, São Paulo diz: as tribulações desse mundo não têm comparação com a glória que vai se manifestar em nós na eternidade. Na carta aos Romanos, capítulo 8, Romanos 8, lá pelo versículo 17, São Paulo diz isso: as tribulações desta vida, o que você vai sofrer para ser esposa, o que você vai sofrer para ser marido fiel, o que você vai sofrer para ser um pai, para ser uma mãe, as tribulações desse mundo, São Paulo fala, não tem comparação com a glória que vai se manifestar em nós na eternidade. Quando você dá um para Deus, Deus te dá 100, é o cêntuplo de Deus. Meus irmãos, há muitos problemas no casamento. Um outro que eu queria destacar aqui são as mentiras. A pior coisa que existe no casamento é a mentira, porque a mentira quebra a unidade. Existe o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Jesus chama o Espírito Santo do Espírito da verdade, que o Pai enviará. E existe o Espírito da mentira, que Jesus chama de demônio. Jesus disse que ele é mentiroso por natureza. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio, Jesus diz. Está lá em João 8,44. Então, por favor, não seja um marido a serviço do demônio. Não seja uma mulher a serviço do demônio, que fique mentindo para o seu marido, fique mentindo para o seu esposo. Diga a verdade. Só a verdade. E nada além da verdade. Porque a mentira rompe a unidade do casal e quebra as paredes do casamento. A mentira, meus irmãos, cuidado. Cuidado, e cuidado com as mentirinhas, viu? Não é só as mentironas, não, as mentirinhas. Ser fiel não é só não trair o outro no campo do sexo. Ser fiel é não mentir para o outro, é não difamar o outro. A fidelidade é um leque muito amplo. O casal tem que ser fiel. O diálogo do casal, o casal precisa conversar.
E há uma diferença entre dialogar e discutir. O casal não deve discutir, porque discussão é briga. Discussão, cada um querendo defender o seu ponto de vista. Discussão é como uma luta de boxe. A discussão, quando termina, é mais ou menos como uma luta de boxe. Quando termina uma luta, o que acontece? Um boxeador está caído no chão, machucado, e o juiz levanta o braço do outro, vencedor. O amor não aceita isso. O amor quer que os dois saiam vencedores. Então o casal não tem que discutir, o casal tem que dialogar. Quando o casal dialoga, quer dizer que a verdade não é sua nem minha, vamos juntos procurá-la. E quando nós a encontrarmos, ambos vamos abraçá-la. Como disse o Antoine de Saint-Exupéry, aquele filósofo francês maravilhoso que escreveu O Pequeno Príncipe, né? Ele disse: amar não é ficar olhando um para o outro só, amar é olhar os dois na mesma direção, ter uma meta, buscar a verdade junto. Meus irmãos, outra coisa muito importante no casamento, muita briga acontece aí quando um vai ter que corrigir o outro. É difícil corrigir uma pessoa quando ela erra, uma das coisas mais difíceis na vida. Por quê? Porque nenhum de nós gosta que o outro aponte o dedo para você e diga assim: você errou. O nosso ego é muito sensível, o nosso ego é muito melindroso, o nosso ego grita, ele quer reagir. Então cuidado quando você for chamar a atenção do seu marido ou for chamar a atenção da sua esposa. Faça com carinho, faça com cuidado. E não é só com a esposa, com o marido, não, é com o seu empregado, é com o seu filho, é com o seu patrão. Quando você for chamar a atenção de alguém, cuidado, não é fácil. Então como é que eu vou chamar a atenção dele? Ele está fazendo coisa errada, ela está fazendo coisa errada, como é que eu vou chamar a atenção dele e dela? Vai chamar a atenção. Primeira coisa, reze por ele. Você não é cristão? Sou. O que Jesus disse? Sem mim nada podeis fazer, nem chamar a atenção do outro direito. Então vamos rezar pelo outro primeiro. Senhor, o meu marido está errando, a minha esposa está fazendo coisa errada, Senhor, eu preciso falar com ela, Senhor. Então eu invoco o teu Santo Espírito, Jesus, para que toque o coração dela, toque o meu coração, eu diga as palavras certas e ela acolha essas palavras, e essas palavras toquem o coração dela e ela se corrija, Senhor, no amor. Que tal, hein? Primeira coisa é rezar pelo outro. Meus irmãos, nós caímos muito nessa vida, nós perdemos muita batalha nessa vida porque nós esquecemos esse versículo tão simples: sem mim nada podeis fazer. A gente não consegue beber um copo d'água sem Jesus, porque foi Ele que fez a água. Sem mim nada podeis fazer. Sabe, então reze por ele primeiro, reze por ela, depois escolha a hora certa para falar com ele. Não é qualquer hora, a hora que o outro está nervoso, preocupado, você põe e derrama mais um problema. Não, para com isso. Eu conheci um casal que trabalhava comigo em cursos de noivos, trabalhei com ele uns 20 anos em curso de noivos. Ele dizia que tinha combinado com a esposa a hora da briga era 11 horas da noite. Quando eles iam para o quarto dormir, aí eles iam brigar por alguma coisa que aconteceu durante o dia. Só que quando chegava 11 horas da noite, o sangue já esfriou e a briga era diferente. Entenderam? O Edson me dizia que isso funcionava. Ou seja, achar a hora certa para tratar do problema, não quando o sangue está quente, nervoso, nervosa. Outra coisa importante, terceira coisa, nunca na frente dos outros. Nunca você vai corrigir tua esposa na frente dos outros, pelo amor de Deus. Nunca você vai chamar a atenção do teu marido na frente dos outros, pelo amor de Deus. E eu vejo acontecer isso a toda hora. Repare, você está numa roda de amigos, vários casais, daqui a pouco ele já tomou uma cervejinha, né? Ah, essa aqui é uma gastadeira, essa aqui é um horror, não posso deixar o cartão de crédito na mão dela, senão eu vou para o espaço.
Meu Jesus amado, você não jurou fidelidade à tua esposa no casamento? Como é que você está difamando a sua esposa na frente dos outros, meu amigo? Você quer acabar com o seu casamento? É isso que você quer? Não, gente, pelo amor de Deus, vamos para o quarto, com portas fechadas, nem as crianças ouvirem, muito menos os amigos. Tem gente que critica a mulher até pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. E a torcida inteira do Corinthians fica sabendo. Não é possível, não há casamento que resista a uma coisa dessa. Entenderam? E aí você vai conversar com a pessoa. Então depois que você rezar por ela, escolher a hora certa, escolher o lugar certo, aí você vai conversar com o jeito certo. O que é o jeito certo? Os psicólogos ensinam. Primeiro, antes de você apontar para ele um defeito, você vai primeiro apontar uma qualidade dele. Vai apontar uma qualidade. Por quê? Porque você precisa anestesiar o doente antes de você operar. Ninguém faz uma operação a frio, né? Não pode. Esses me contaram uma história que um sujeito passou perto de uma dessas igrejas onde se grita muito. O rapaz estava meio bêbado e chegou lá na porta e viu o povo lá gritando e perguntou o que está acontecendo aí. Alguém espera, é Jesus que está operando. Nossa, mas está sem anestesia, né? Porque está uma gritaria. Não pode operar sem anestesia. Tem que operar com anestesia. Então você vai anestesiar primeiro o ego dele, o ego dela. Você vai dizer assim: olha, você é um homem muito bom, ô José, você é um bom pai, você é um bom marido, você é trabalhador. Pronto, o ego dele, ó, inchou, anestesiou. Agora você pode cortar, agora não vai doer. Aí você vai dizer: mas olha, meu amigo, meu querido, você está estragando a sua beleza, a sua bondade, por causa dessa coisa feia que você está fazendo. Que tal largar desse negócio aí? Você vai ser muito mais bonito ainda. Vocês estão entendendo? Isso eu li num livro de psicologia, de terapeutas conjugais. Não é fantasia, não. É psicologia. Saiba que o ego de cada um é extremamente sensível. Você não pode chegar batendo. Se você chega batendo, ele volta batendo. É que nem os debates políticos. Um bate, o outro rebate. Entende? E aí não é mais debate, aí é embate. Tem casal que não debate, embate. Vira guerra, não pode ser assim. Bem, gente, outra coisa que é muito importante a gente falar aqui: as palavras que a gente usa no casamento. A gente não pode usar qualquer palavra, sabe, gente? São Paulo diz que a palavra é que nem um palitinho de fósforo que é capaz de botar fogo numa floresta inteira. Imagina nesse tempo de seca aí, se a gente sai com um palitinho de fósforo, você põe fogo em tudo que é floresta. É a palavra, é o poder da palavra. Então muito cuidado com a palavra que você diz para o teu marido, a palavra que você diz para a tua esposa, porque a palavra ou levanta a pessoa ou afunda a pessoa. Entenderam? Uma coisa maravilhosa no casamento é o casal que sabe elogiar o outro. Como você está bonita hoje? Como ficou gostosa essa comida que você fez? Como ficou bom essa parede que você pintou, esse banheiro que você arrumou? Levanta a pessoa. Os psicólogos dizem, né? Pelo menos uma vez ao dia, diga uma palavra carinhosa ao outro. Por quê? É como aquela água que você põe no pé da planta. Senão a planta do amor morre. Vocês sabem por que muitos casais caíram no desalento? Muitos casais caíram assim na monotonia. Um já não tem sentido mais pelo outro, porque deixaram a planta do amor morrer de inanição, ou então deixaram a planta do amor morrer por falta d'água, por falta de carinho. Não adianta uma vez por mês você chegar lá e derramar um balde de água na planta. Não adianta.
Não, você tem que botar uma canequinha todo dia. Não é assim? E a plantinha agradece. Daqui a pouco ela começa a dar flor. Você quer que a tua esposa dê flor, mas você não põe água no pé dela. Você quer que o teu marido dê fruto, mas você não põe esterco no pé dele, não põe adubo, não põe sol. Você deixa essa planta enfiada lá no escuro da casa, e você não põe água, você não põe nada, e você quer que essa planta do amor dê fruto, dê perfume, dê flor? Não vai dar. Uma vez ao dia, dizer ao outro uma palavra carinhosa, cuidar da planta do amor, para que não haja monotonia no casamento, para que não haja desalento. Outra coisa, meus irmãos, eliminar as lamúrias, o mau humor, a tristeza. Não deixe essa praga daninha entrar no seu casamento, o mau humor, a tristeza. Não deixa. São Paulo diz: alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. São Paulo diz, repito, alegrai-vos. Filipenses 4:4. O cristão é proibido de ser triste, porque ele é vencedor em Jesus Cristo. Eu posso estar com o coração sangrando, mas eu não posso entregar minha alma para a tristeza, para o mau humor, para a lamúria. A lamúria envenena o casamento, a lamúria envenena a família, a lamúria envenena o lar. Não pode. Se você não aguenta dizer uma palavra bonita, então não diga nada. Mas não seja um Dom Lamúria. Uma vez tinha um casal que estava viajando com os filhos. O casal na frente e os filhos no banco de trás. E passou um casalzinho em lua de mel num outro carro, abraçadinho, se beijando. Você sabe como é que é a lua de mel, né? Aí a mulher diz para o marido, os filhos atrás, ela diz: meu bem, olha lá como nós éramos, agora a gente não faz mais aquilo, você não me abraça mais daquele jeito. Ele falou: minha querida, naquele tempo a gente não andava de Kombi com 7 crianças atrás. Espera chegar em casa. Ou seja, quebra o mau humor com uma brincadeira. O Papa João 23 era um Papa gordo, baixinho, mas era um Papa brincalhão. Um dia o João 23 andava numa paróquia da Itália e escutou uma senhora italiana dizer lá na rua: nossa, como o Papa é gordo. O Papa ouviu, ele ouviu, virou para a senhora e disse: minha senhora, a eleição do Papa, o conclave, não é um concurso de beleza. E saiu dando risada. Você está entendendo? A gente tem que transformar o mau humor em bom humor. Não pode deixar vencer o mau humor, não pode deixar vencer a tristeza, não pode deixar vencer o pessimismo dentro de casa. São Paulo diz: nós somos vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós? Nem o desemprego, nem a morte, nada pode ser contra nós, porque Deus é maior do que tudo. Meus irmãos, eu vivi 40 anos casados. Hoje eu estou viúvo, já há 2 anos. Eu não estou falando essas coisas porque eu li em livro, não. Estou falando essas coisas para vocês porque eu vivi essas coisas na minha vida. Entende? Um outro problema que afeta muito os casais é o lado sexual. A harmonia sexual. É muito importante a vida sexual no casamento, porque foi Deus quem deu para o casal. O sexo só tem um lugar legítimo para ser vivido, é no casamento. A Igreja Católica ensina que toda vez que você tirar o sexo do casamento, ele só causa problema. É divórcio, é separação, é homossexualismo, é lesbianismo, é só problema. O sexo foi feito para o casal, com 2 finalidades: unitiva e procriativa.
A unitiva é a celebração do amor. Gente, que coisa bonita o sexo. O sexo é a expressão mais forte do amor do casal. Dali é que o filho é gerado. Por que o filho é gerado no ato sexual? Porque é o ato de amor do casal. É a liturgia conjugal. Assim como o padre celebra a liturgia da missa com o seu amor, que é Jesus, na Eucaristia, onde o seu amor se torna presente na mão dele, o sacerdote. O casal celebra a liturgia conjugal no ato sexual. É por isso que Deus fez o filho ser gerado neste momento. E é por isso que a igreja não quer que a criança seja gerada sem o ato sexual. Porque o documento da Santa Sé, a Donum Vitae, diz que o ato sexual, o ato de amor, é o ato fundante da vida da criança. A criança tem direito de ser gerada pelos seus pais num ato de amor, e não num tubo frio, de um tubo de ensaio frio, de um laboratório na mão de um técnico. Está escrito no documento da igreja. É o sentido antropológico, teológico, filosófico do sexo. Mas tem uma coisa, meus irmãos: o casal não vive bem a vida sexual se o casal não se ama. Porque o sexo é manifestação de amor, é a mais intensa manifestação de amor. Você manifesta o amor ao outro de muitas maneiras, dando um presente, dando um abraço, telefonando, mas a mais radical, a mais intensa manifestação de amor é quando você entrega o seu corpo para o outro, entrega a sua intimidade, você tira a sua roupa, entendeu? Aí você não está dando coisas para manifestar o seu amor, você está se dando ao outro. É por isso que o sexo não pode ser vivido fora do casamento. É por isso que eles ensinam para os jovens: espera o casamento, espera pôr uma aliança no dedo, porque essa aliança no dedo significa o seguinte: eu sou seu até a morte, e você é minha até a morte. Então agora eu posso me entregar a você, você pode se entregar a mim. Antes não tem sentido, antes é uma burla, antes é uma ficção que vai te trazer problema. Então o ato sexual do casal é importantíssimo, e tem muito problema nesse campo, gente. Esses dias eu fui pregar um retiro de casais nos Estados Unidos, lá numa cidade chamada Fort Myers, na Flórida. E quando acabou uma dessas palestras, um rapaz veio conversar comigo e disse: professor, eu estou com um problema sério no meu casamento. E eu já vou logo perguntando: como é que está a vida sexual? Porque a vida sexual é um termômetro. Quando o casal diz para mim: não, a vida sexual está bem, eu digo: então esse casal se ama. Pode estar com um amor imperfeito, mas quando o casal diz: ó, nada, eu digo: ah, então está feio. Por quê? Porque o ato sexual é a celebração do amor. Se não celebra o amor, não tem amor, é matemático. Aí quando eu perguntei a esse casal como é que está a vida sexual, sabe o que ele me disse, Balinha? Balinha, meu câmera amigo Balinha aqui. Ele disse: professor, a minha vida sexual está que nem a Coca-Cola. Eu digo: o quê? Está escura? Ele diz: não, pior do que isso. No começo era normal, depois ficou light e agora é zero. Acabou a caloria. Eu digo: meu Deus, eu tenho que ir nos Estados Unidos para escutar uma história dessa. Mas depois eu fiquei pensando: tem muito casal que está na Coca-Cola, viu? Acabou a caloria. Era normal, virou light, agora é zero. Não pode acontecer isso. Sabe por que não pode acontecer isso? Porque se o casal ficar frustrado na vida sexual, ele pode querer buscar satisfação lá fora, e aí está o perigo do adultério. Gente, o Código de Direito Canônico da igreja diz assim, tem uma expressão que ele chama de débito conjugal. Débito, dívida conjugal. O que é essa dívida conjugal? O Código diz assim:
Um não pode se negar ao outro, a menos que haja um problema grave. Entende? Por quê? Porque se o marido, sobretudo o homem, que parece que tem mais necessidade de vida sexual do que a mulher, me parece, eu sou homem, eu estou falando como homem. Se sobretudo o marido ele não é satisfeito, também a mulher, ele vai querer buscar satisfação lá fora. Não é todo homem que tem uma vida espiritual, que diz assim, não, eu vou aguentar as pontas aqui sozinho. Ela me colocou nesse jejum quaresmal, mas eu vou aguentar as pontas. Não é qualquer homem que aguenta isso. Tem homem que aguenta. Tem homem que tem uma fibra espiritual necessária e suficiente, mas não é todo homem. E aí, gente, é uma história muito longa. Eu não tenho tempo para detalhar tudo aqui. Eu escrevi um livro, Vida Sexual no Casamento. Nesse livro tem muito mais coisas. Por exemplo, é necessário que o marido e a mulher entendam que são diferentes. O homem é extremamente ativo no ato sexual, a mulher não é. A mulher é mais passiva. Um amigo me dizia que o homem é que nem um fogão a gás, a mulher é que nem um fogão a lenha. O fogão a gás acende rápido, o fogão a lenha demora mais, mas quando acende, acende mesmo, né? São diferentes. Então há que ter essa educação sexual. O que não pode acontecer na vida do casal é apenas o homem se satisfazer no ato sexual e a mulher não se satisfazer. Aí o que acontece? Ela vai se negando. Hoje não, lavei muita roupa, estou com dor de cabeça, deixa para amanhã. Não é isso que acontece? O rapaz contou uma história para mim, que acordou a esposa às 5 horas da manhã, com vontade, aí disse para ela, ó meu bem, ou sexo ou então eu vou pescar, decida. E aí o que ela disse? Pega o casaco porque vai fazer frio. Pega o casaco, tá frio lá fora. Você está entendendo? Gente, vamos cuidar desse problema chamado desarmonia sexual. Isso não pode acontecer. Está cheio de piada aí fora revelando esse problema. Está cheio. Entende por quê? Porque há alguma coisa por baixo que não vai bem. Então, se não vai bem, procure alguém para ajudar. Procure um psicólogo, procure um padre, procure um casal casado, mas resolva esse problema. Eu sei, gente, eu sei vocês mulheres, eu sei, porque eu escuto muita mulher. Eu sei que muitas mulheres sofrem com isso, mas eu vou dizer uma coisa para você: faça um sacrifício se for necessário, para que você não perca seu marido. Eu não estou pedindo para você deixar fazer tudo que quer, tudo que não quer, e abusar, e você ser abusada, não. Mas aquilo que o amor seu for capaz de sustentar, sustente, por amor ao seu casamento, por amor à sua família, por amor aos seus filhos. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando. Deus vai te gratificar por isso. E eu queria dizer uma palavra também, aquelas pessoas que, como eu, já não estão mais casadas. Por que eu quero dizer? Porque podem se casar. São Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 7, não é? São Paulo fala para os viúvos e viúvas. Eu estou dizendo isso porque tem muita viúva que reclama: vocês só fazem encontro para casais, e nós viúva, ficamos aonde? Eu digo, então eu quero falar uma palavra para você que é viúva, para você que é viúvo, porque agora eu sou viúvo também. A gente pode casar se quiser. São Paulo escreveu lá: é melhor se casar do que se abrasar. Está escrito. Rezem para que eu não fique abrasado, viu? Porque eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu recebo lá umas cartinhas de vez em quando. Então
Tem umas meninas que trabalham comigo lá na editora, ficam bravas porque chegam umas cartinhas lá, meio cor-de-rosa, né? Eu digo, deixa para lá, leia e anule, né? Sabe, a gente pode escolher depois de estar viúvo, pode escolher casar ou pode escolher não casar. Sabe, quando eu penso nisso, vem uma música na minha cabeça. É engraçado como é que Deus fala com a gente, né? Eu não sei cantar, mas tem uma música que quando eu penso em casamento, vem uma música na minha cabeça. A minha vida é só para ti, Senhor. A minha vida. Eu digo, mas que é isso? Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, então agora eu tenho que ser seu. O Senhor me deu tanto, mas o Senhor me deu 5 filhos maravilhosos, um genro inigualável e 4 noras modelos. O Senhor já me deu 11 netos que são verdadeiros diamantes. O que mais que eu quero? Eu não tenho mais direito de pedir nada, eu tenho que agora dar, Senhor, o que eu puder dar o resto da minha vida para o Senhor. Então nós viúvos temos que escolher um caminho e ficar em paz nesse caminho, entende? Viver para Deus. Ou se quer casar, case, encontre uma pessoa boa que tenha fé como você, que entenda você, e case. Agora São Paulo diz assim, case no Senhor. O que quer dizer o case no Senhor? Case na igreja, de acordo com a lei de Deus. Tudo bem. Quantas pessoas a gente conhece que ficaram viúvas e casaram 2, 3 vezes? Tranquilo. Entende? Então vocês estão vendo que são muitos os problemas no casamento, mas com a graça de Deus, meus irmãos, a gente pode tudo.